Bem-vindo ao canal Fato Real. Prepare-se para uma jornada inspirada pela vida de São Pedro. Antes de ser chamado de Pedro, ele era apenas Simão, um homem comum que vivia da pesca, trabalhador forte e temperamental. Simão não imaginava que sua vida ganharia um novo sentido ao cruzar o caminho de um homem chamado Jesus. Foi esse encontro que mudou tudo e colocou Simão no centro de uma revolução espiritual. Jesus viu em Simão algo especial. Mesmo sendo impulsivo e por vezes inseguro, ele recebeu uma nova identidade. Jesus o chamou de Pedro, que significa pedra, e disse que sobre essa pedra construiria sua igreja. Essa frase se tornaria uma das mais debatidas e simbólicas de toda a história cristã. Mas por que Pedro recebeu tamanha confiança de Jesus? Se analisarmos os evangelhos, vemos que Pedro era corajoso. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse reconhecimento espontâneo revelou sua fé profunda, mesmo quando ainda não compreendia o plano divino por completo. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e o perdoou. Essa reconciliação simboliza o poder da misericórdia e do amor verdadeiro. Jesus então o reafirmou como líder, pedindo que apacentasse suas ovelhas. Um convite à responsabilidade e ao cuidado com a comunidade de fé. São Pedro liderou os discípulos após a ascensão de Cristo. Foi ele quem tomou a frente na escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes e assumiu um papel central na propagação da mensagem cristã em Jerusalém. Sua liderança consolidava-se com coragem e fé inabalável. Segundo a tradição, Pedro pregou em várias cidades e foi fundamental para a conversão de milhares. Apesar das perseguições, ele nunca abandonou sua missão. Ele sabia que seu papel como pedra da igreja exigia sacrifício e fidelidade até o fim. E foi exatamente isso que ele ofereceu. Pedro teve um encontro decisivo com o centurião Cornélio. Esse episódio marcou a abertura da igreja aos gentios, mostrando que a mensagem de Cristo era universal. Pedro rompeu barreiras culturais e religiosas, confirmando sua visão ampla sobre a fé cristã. Muitos não sabem, mas São Pedro teve experiências místicas marcantes. Em um momento ele teve uma visão de um lençol descendo do céu com animais considerados impuros. Isso foi interpretado como um sinal de que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios. Um passo crucial na história da igreja. Com o tempo, Pedro chegou a Roma, a capital do império. Ali ele encontrou um ambiente hostil, mas também um terreno fértil para a fé. Roma se tornaria o centro do cristianismo e Pedro o primeiro bispo dessa cidade. Por isso é considerado o primeiro papa da história. Durante o reinado de Nero, os cristãos foram brutalmente perseguidos. São Pedro foi preso e condenado à morte. Conta-se que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu mestre. Esse gesto selou sua humildade e devoção. Seu túmulo está hoje na Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos locais mais visitados do mundo. Milhões de pessoas peregrinam até lá para homenagear o apóstolo que deu sua vida pela fé. Mas muitos desconhecem as histórias ocultas e os debates teológicos que envolvem sua figura. Pedro deixou também 2 escritos no Novo Testamento, as chamadas Cartas de Pedro. Nelas ele exorta os cristãos a manterem a fé, mesmo em meio às provações. São textos cheios de sabedoria prática e espiritualidade profunda, escritos por quem viveu a perseguição na pele. O que mais fascina em Pedro é sua transformação. De um pescador impetuoso tornou-se o líder espiritual de milhões. Ele é a prova viva de que Deus escolhe os imperfeitos para realizar o extraordinário. Sua jornada inspira até hoje pessoas que buscam sentido e fé. Ao longo dos séculos, Pedro foi representado na arte como um homem com chaves nas mãos. Essas chaves simbolizam o poder de ligar e desligar na terra e no céu. Elas também indicam a confiança de Cristo em sua autoridade espiritual e seu papel como guardião da fé. A Igreja Católica considera Pedro o fundamento visível da unidade da Igreja. Seu sucessor, o Papa, é visto como herdeiro dessa missão de guiar os fiéis.
Essa continuidade apostólica é uma das colunas que sustentam a estrutura da igreja até os dias de hoje. Muitos questionam se Pedro realmente esteve em Roma. Há evidências históricas e arqueológicas que sustentam essa tradição. Recentes escavações confirmaram que os restos mortais sob o altar da basílica pertencem a um homem do século I, identificado como Pedro. Outro aspecto intrigante é a relação entre Pedro e Paulo. Apesar de diferenças teológicas, ambos foram fundamentais para a propagação do cristianismo. Suas ações complementares mostram que a diversidade pode existir mesmo entre os pilares da mesma fé. Pedro também enfrentou tensões internas dentro da comunidade cristã primitiva. Em certos momentos foi questionado por suas decisões, mas sempre buscou a conciliação. Sua liderança não foi baseada em autoridade rígida, mas em testemunho e serviço. A fé de Pedro foi posta à prova inúmeras vezes. Ele andou sobre as águas, mas afundou por duvidar. Ele foi corajoso e depois covarde. Chorou amargamente por seus erros, mas voltou mais forte. Essa humanidade o aproxima de todos que lutam com a própria fé. Seu exemplo mostra que liderar é também errar, pedir perdão e continuar caminhando. Pedro não foi perfeito, mas foi perseverante. Essa qualidade o fez merecedor do título de Príncipe dos Apóstolos e o transformou em um modelo de fé resiliente e autêntica. Mesmo após sua morte, Pedro continuou a inspirar milhões. Igrejas, catedrais e cidades receberam seu nome. Seu legado atravessou gerações, e seu exemplo de coragem, humildade e amor pela verdade permanece atual como nunca antes. A história de Pedro não termina com sua morte. Ela continua viva nos corações de todos que o reconhecem como um exemplo de conversão constante. Ele é símbolo da possibilidade de recomeçar mesmo após falhar. Um lembrete de que Deus escreve certo por linhas humanas. Quem foi realmente Pedro? Um santo, um líder, um mártir. Ele foi tudo isso, mas também foi alguém como nós, cheio de dúvidas e limitações. Sua grandeza está exatamente aí na capacidade de superar-se diariamente por algo maior do que ele mesmo. Pedro não buscou a glória terrena. Ele buscou a vontade de Deus mesmo quando isso significava dor, perseguição e morte. Essa entrega radical ainda comove e desafia os que desejam seguir o caminho da verdade. Inscreva-se no canal Fato Real, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a levar histórias verdadeiras e inspiradoras para mais pessoas. A fé começa pelo conhecimento, e juntos podemos transformar curiosidade em sabedoria. Até o próximo episódio do Fato Real.